Futebol americano no Ceará. Conheça os times que disputam o campeonato nacional e buscam a popularização do esporte. Entretenimento em Fortaleza. Quem são os profissionais por trás das festas e dos grandes shows na capital? Quando o medo passa do limite, o quadro Há Quem Diga ouve pessoas que revelam as suas fobias. Você confere aqui, no Conexões. O futebol americano, praticado há mais de uma década no Ceará, ainda tenta se popularizar. Neste mês de junho, os times cearenses disputam o Campeonato Brasileiro. As equipes do Nordeste têm o desafio de se igualar aos times do Sul e do Sudeste, que recebem mais apoio. No Brasil, o futebol americano começou a se popularizar na década de 80, no Rio de Janeiro. Os dois primeiros times cearenses são o Cangaceiros, criado em 2002, e o Dragões do Mar, de 2007. Para popularizar o esporte no Ceará, as equipes transformam as partidas em verdadeiros eventos esportivos. De fato, o esporte ainda é desconhecido. Ainda falta a grande mídia abraçar de fato o esporte para torná-lo popular. Faz parte da federação, assim como dos clubes, incentivar a ida dos familiares, dos amigos, mas a questão do grande público mesmo, ir para os estádios, é a grande deficiência para tornar o futebol americano popular. Desde o começo a gente lutou muito, né, pela popularização. A gente sempre fez muitos eventos, com associação com os outros times daqui, e incentivando os times que estão começando. A gente sempre disponibiliza 1 ou 2 atletas para irem lá nos primeiros treinos dos times que estão começando, para eles passarem a experiência, passarem o que deve ser passado, para eles começarem a sua própria evolução. Para treinar, o Cangaceiros tem apoio da empresa No Alvo, enquanto o Dragões do Mar é apoiado pelo poder público. Sem patrocínio para o equipamento, os atletas precisam arcar com os custos. Norton Aron começou a treinar no final do ano passado e já conheceu o esporte por causa do seu irmão. Eu comecei a jogar por causa do meu irmão, eu fiz uma troca com ele. Eu trabalho num acampamento lá em Pernambuco, aí ele ia passar uma semana nesse acampamento e troca eu treinava uma temporada com ele. Aí eu comecei, peguei o gosto, comprei equipamento e pretendo parar tão cedo. 42 times disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano este ano. Dentre os times do Norte e Nordeste, 4 são cearenses: Dragões do Mar, Cangaceiros, Fortaleza Lions e Ceará Fênix. O primeiro jogo disputado por cearenses acontece entre os times Dragões do Mar e Cangaceiros no dia 7 de junho no estádio Murilão, em Messejana. Outra competição nacional é o torneio Touchdown, surgido em 2009. O time baiano Salvador Alcendes é o único representante nordestino no torneio este ano. Danilo Freitas diz que o time está treinando bastante para competir com as equipes do Sul e Sudeste, que normalmente recebem apoio de times de futebol. Geralmente os times do Sul eles têm um pouco mais de apoio, alguns contratam até jogadores estrangeiros para participar do campeonato e dar mais consistência à equipe. Lá a gente é mais na vontade, né? E na determinação e disposição para poder abdicar de um sábado, de um domingo para estar treinando aqui e até separando uma grana para poder arcar com os custos, equipamento, viagem. Vamos torcer para que o futebol americano ganhe destaque no nosso estado. Em Fortaleza, quem vem crescendo é o mercado musical. O público de shows e festas da cidade se tornou mais exigente nos últimos anos. Para os empresários, é hora de mostrar um trabalho cada vez melhor. O Conexões mostra agora quem são os profissionais do entretenimento. Fortaleza tem sido palco constante de apresentações musicais. Desde shows mais intimistas até as grandes atrações, o mercado musical da cidade tem se expandido cada vez mais. O trabalho para a realização dos shows começa com os empresários. Eles avaliam os custos e se esforçam para viabilizar os eventos. Luiz é empresário da DIE e acredita que o momento é de otimismo para grandes shows internacionais. Você vê realmente que a cidade está aquecida nesse sentido. Eu acho que a cidade hoje tem condições de receber qualquer show internacional de grande porte. Luiz acredita que o público fortalezense se rende facilmente às novidades do meio musical. O produtor considera que a cidade precisa de melhorias de infraestrutura. Em termos de estrutura e produção, ainda fica a dever um pouco a questão da mobilidade. Ontem foi um problema encontrado.
para esses grandes shows. Quem também atua nos bastidores para a realização de shows é o divulgador. Esse profissional media a relação entre músico, meios de comunicação e público. Vevé é divulgador há 37 anos. Atualmente ele trabalha com Michel Teló, Jorge Vecilo e muitos nomes do samba e pagode nacional. Quando vem um evento com o Tiaguinho, com o Pérez, com o Sambô, aí eu cuido da estrutura de divulgação. Manter contato com os jornalistas, com as televisões, com os redatores e viabilizar o mais possível de informação para que haja uma divulgação boa. Vevé é o responsável pela manutenção dos artistas na mídia cearense. Para ele, Fortaleza está afirmada como um importante polo do entretenimento musical. Fortaleza passou a ser a menina dos olhos de ouro de quase todos os artistas. Quase todos eles querem fazer eventos em Fortaleza, fazer shows em Fortaleza. As tradicionais festas de forró também cresceram. Para o empresário André Camurça, o aumento das estruturas é o principal motivador deste crescimento. Eu acho que o forró ele tem aumentado a receptividade por conta disso. Porque ele tem evoluído nesse sentido de figurino, nesse sentido de letra de música. E no sentido também das grandes produções das bandas. Hoje não se deixa desejar um show de forró, além de um show de outro segmento, como axé, sertanejo, ou pop rock, o que quer que seja. Abraçando muitos estilos, Fortaleza é hoje roteiro certo para quem busca entretenimento musical. Agora falamos de um tema que passa longe da diversão. Você já teve alguma sensação de que algo assustador vai acontecer? Já sentiu um medo que não pode ser controlado? Algumas situações podem causar muito mais do que simples medo. O quadro Há Quem Diga desta edição quer saber: qual é a sua fobia? Altura, palhaços, aranhas. E até mesmo a sogra pode ser motivo para causar situações de ansiedade extrema e ataques de pânico. E você, tem medo do quê? Gente, eu tenho medo de aranha, muito medo. Toda vida que eu vejo aranha, minha rua precisa da cabeça. E o que ia acontecer se uma aranha pulasse em cima de ti? Você infartava na hora. A minha mãe tem medo de rã. Se ela vê uma rã, ela fica praticamente parada, assim. A única coisa que ela faz é ir chamar atrás de alguém. E aí ela vem assim, com a voz trêmula, chorosa. E aí tem uma rã lá no banheiro. Aí ela não faz mais nada. Se ela souber que você foi lá e não tirou, ela praticamente não dorme. Quando eu era criança eu não tinha nenhum problema com gato. Mas aí, desde quando eu comecei a gostar efetivamente de cachorros, eu não gosto de gatos. Se um gato passa perto de mim, eu fico toda arrepiada, tenho um pavor a gato. Pra mim é uma crise estar na universidade e ver tantos gatos andando de um lado pro outro. A minha claustrofobia começou no dia que eu fiquei presa no porta-malas com o meu irmão mais novo. Ele ainda era um bebê e a gente estava brincando de esconde. E eu fechei a porta-malas sem querer de peso dele, por muito tempo. E a única coisa que eu pensava era que ele ia morrer. Ele chorava muito. Eu esmurrei o porta-mala, torci meu irmão dentro do porta-mala. E desde esse dia eu fiquei com claustrofobia. Então, quando eu tô num lugar fechado, eu começo logo a suar, minha respiração fica acelerada, eu desmaio às vezes. A minha fobia, eu pesquisei sobre ela, se chama tripofobia, que quer dizer medo de figuras geométricas repetidas, muitos furos, muitas circunferências juntas, dá um asco e é repulsivo para mim. E o programa Conexões chegou ao fim. Na próxima edição, eu e Tamara voltamos com mais novidades para você. Dentre elas, uma entrevista exclusiva com a ex-prefeita Luiziane Lins. Você não pode perder. E fique ligado na nossa fanpage, que traz material de bastidores, fotos e notícias sobre o nosso projeto. A gente te espera na próxima edição. Até lá!